Temos como presidente da Câmara o senhor Manuel Domingues e Pinho, empresário e fundador da DPC, Domingues e Pinho Contadores. Também sou sócio e diretor da BR Visa. A Câmara Portuguesa do Rio de Janeiro é a mais antiga associação dessa natureza fora de Portugal. Fundada em 16 de setembro de 1911, por decreto do primeiro presidente da República Portuguesa, Manuel de Arriaga, que no decorrer desses 109 anos foi protagonista de várias ações e projetos, desde o tempo em que o Rio de Janeiro era oficialmente a capital do Brasil. Cabe à nossa Câmara incentivar, alavancar e facilitar as relações empresariais com Portugal, com o objetivo de apoiar a realização de negócios e incentivar a solidariedade entre os associados, de modo a criar um ambiente que fomente o comércio bilateral e ajude os investidores e comerciantes envolvidos, especialmente na sua área de atuação, o Rio de Janeiro. Desta forma, estamos trazendo o nosso associado BR Visa, com sua sócia fundadora e moderadora do evento, a doutora Marta Mitico, e a doutora Carla Araújo e o doutor José Henrique Paz, advogados e consultores da BR Visa em Portugal, que irão falar sobre esse tema, Portugal para brasileiros, judeus sefarditas, cristãos novos e aquisição de nacionalidade. O evento será de 40 minutos, sendo os 10 minutos finais para as perguntas, que serão realizadas pelo chat do Zoom. Todos os microfones permanecerão desligados. E agora passo a palavra à doutora Marta, que iniciará o evento. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Portugal. A BR Visa agradece imensamente à Câmara Portuguesa por esta parceria e pela realização não só deste webinar, mas de todos quanto temos realizado durante todo o tempo em que estamos associados à Câmara Portuguesa do Rio de Janeiro. E não sem antes indicar a todos vocês que a BR Visa, ao cabo de seus 10 anos de existência, tem atendido tradicionalmente empresas, pessoas jurídicas. Contudo, nos últimos 5 anos, foi guindada a atender as pessoas físicas em razão de uma crescente demanda de brasileiros querendo fazer as mais diversas atividades em Portugal, ou seja, os brasileiros descobriram Portugal e querem estudar, trabalhar, se aposentar em Portugal, comprar imóveis, obter nacionalidade portuguesa, pensando tanto em si como em seus filhos e netos. E esse movimento tem vindo num crescente, inclusive em razão de todas essas restrições de mobilidade em função da pandemia. Em 2020, os brasileiros com residência em Portugal já totalizavam cerca de 183.900 cidadãos, que representam oficialmente 27% do total de contingentes estrangeiros no país. O Ministério das Relações Exteriores conta que este número não é verdadeiro, porque ele não inclui aqueles que têm nacionalidade portuguesa, os brasileiros que já têm nacionalidade portuguesa ou que tenham cidadania europeia e estejam em Portugal, e nem contempla também o número de regulares. Então, o próprio Ministério das Relações Exteriores estima que o número de brasileiros hoje em Portugal esteja superior a 300 mil cidadãos, né? E esse número, em 2020, já foram emitidos mais de 60 mil pareceres positivos para a aquisição de nacionalidade portuguesa, sendo que mais da metade eram de cidadãos do Brasil e outra metade de Israel. Cerca de 20 mil desses pareceres para brasileiros e 20 mil para cidadãos de Israel. E entre 2015 e 2019, os pedidos de certificação de sefardismo no Rabinato do Porto aumentaram 100% ano a ano. Então, pela expressividade e interesse desse segmento, o incluímos na nossa série Portugal para Brasileiros, que temos realizado desde o início desse ano mensalmente, tá? E para tratar desse tema, muito oportuno e conveniente, trazemos os nossos parceiros de Portugal, a Carla Araújo e o José Henrique Paz, que nesse dia do advogado, ao saudar os advogados, prestamos nossa homenagem ao profissional do direito nas pessoas da Carla e do José Henrique. E eu gostaria de destacar que a Carla e o José Henrique, além de terem um impecável currículo,
serem advogados devidamente inscritos, tanto na Ordem de Advogados do Brasil como de Portugal, são profissionais que nós conhecemos já há alguns bons pares de anos. Então, tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos no Brasil, à frente de um grande escritório de advocacia. Então, são pessoas de uma respeitabilidade, de uma idoneidade, que eu gostaria aqui de registrar e passar a palavra agora à Carla, para que nos conte um pouco do que é este fenômeno do cristão novo, esse fenômeno do sefardista. E, não sem antes indicar que estamos na presença de um sefardista, José Henrique Paz é um sefardista, então vai fazer aí, nos contar um pouquinho do seu próprio procedimento aí em sua fala, tá? Muito obrigada, Carla e José Henrique, uma alegria muito grande tê-los aqui, agora é com vocês. Bom dia, Marta, Bernardo, Carla. Bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo. Obrigada, Marta, pelas palavras sempre tão gentis. E obrigada, Marta e Bernardo, pelo convite para mais essa conversa sobre assuntos tão relevantes para os brasileiros que têm interesse em Portugal. Como você já introduziu, Marta, nós vamos falar um pouco sobre essa forma de aquisição da nacionalidade portuguesa, que é de interesse de muitos brasileiros, sempre é, mas essa modalidade é ainda pouco conhecida. Inicialmente, quem são os sefarditas e os cristãos novos, né? A legislação da nacionalidade portuguesa define que os judeus sefarditas são os judeus descendentes das antigas e tradicionais comunidades judaicas da Península Ibérica. Na Espanha, em 1492, os reis católicos Fernando e Isabel decretaram o Edito de Alhambra, que determinou a expulsão dos judeus do país naquele mesmo ano. O resultado disso foi que muitos judeus foram se refugiar em Portugal. Em Portugal, o rei Dom Manuel, que inicialmente havia garantido proteção aos judeus, acabou determinando, a partir de 1496, a expulsão daqueles que não aceitassem o batismo católico. Com isso, muitos sefarditas deixaram Portugal e outros tantos foram batizados à força, tornando-se cristãos novos. Em 1536, foi estabelecida a Inquisição Portuguesa, que só foi extinta quase 3 séculos depois, em 1821. Enquanto existiu, a Inquisição concentrou a atenção nos cristãos novos, entre os quais estavam os criptojudeus, como são chamados aqueles que, tendo sido convertidos à força, continuaram praticando o judaísmo escondidos. A Inquisição teve tribunais não só em Portugal, mas também nos territórios ultramarinos, inclusive no Brasil. E as pessoas que eram presas pela Inquisição geralmente eram expoliadas de suas propriedades. Agora o José Henrique vai contar um pouquinho sobre o que diz a atual lei de nacionalidade portuguesa sobre a aquisição da nacionalidade pelos descendentes dos sefarditas. Muito bem. Bom dia, Marta, Bernardo, Carla. Agradeço mais uma vez aí a Marta pela delicadeza das palavras, pela lembrança do Dia do Advogado, nosso dia. Bom, de fato, Portugal deu um passo bastante concreto aí no sentido de prestigiar a memória daquelas pessoas que foram expulsas e sofreram perseguição religiosa, e passou a permitir, desde 2015, a obtenção da nacionalidade portuguesa pelos descendentes dos judeus expulsos ou convertidos à força. Eu só fazer um reparo aqui, eu não sou, na definição da lei portuguesa, sefardita, eu sou um descendente de sefardita, já reconhecido pelas comunidades israelitas aqui de Portugal. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Exatamente como diz a lei portuguesa, os descendentes têm esse direito através da demonstração da tradição de pertença a uma comunidade sefardita de origem portuguesa, com base em requisitos objetivos comprovados de ligação a Portugal, designadamente apelidos, idioma familiar, descendência direta ou colateral. Quer dizer, qualquer pessoa de qualquer nacionalidade que provar que descende de sefarditas portugueses tem hoje o direito de adquirir a nacionalidade portuguesa. Esse, como a Carla mencionou, esse é um assunto de grande interesse no Brasil, porque muitas e muitas famílias no Brasil
tem ali entre os seus ancestrais, normalmente são ancestrais bem distantes, a gente está falando aí de século XV, XVI, em alguns casos, como é o caso da minha família, nós temos ancestrais sefarditas anteriores ao século XV, e por ter esses ancestrais, muitos brasileiros hoje têm direito a adquirir a nacionalidade portuguesa. Bom, a Espanha também adotou uma legislação semelhante recentemente, mas lá eles estabeleceram um prazo limite para a apresentação dos pedidos de nacionalidade. Aqui em Portugal, ao contrário, não foi definido um limite temporal aí para a apresentação desses pedidos. E algumas pessoas perguntam, isso vai continuar assim ou vai haver alguma mudança, vai ter um prazo limite? A resposta é que nós não sabemos, isso não é sabido. O que se sabe é que houve em 2020 uma proposta legislativa para estabelecer alguns critérios mais rígidos para a concessão da nacionalidade, e seria alguma coisa mais parecida com o que foi feito na Espanha, mas essa iniciativa não foi adiante. O que é esperado, de fato, é que venha alguma regulamentação, que pode trazer algumas exigências adicionais, mas nós não temos conhecimento de nenhuma discussão que esteja acontecendo atualmente para que venha essa regulamentação. De qualquer forma, como eu vou explicar em seguida, o processo de aquisição da nacionalidade portuguesa envolve uma etapa inicial de certificação da ancestralidade. É um daqueles critérios objetivos que a lei define para você comprovar que descende de sefarditas portugueses. Isso pode demandar algum tempo de pesquisa, obtenção de documentos, então é altamente recomendável que quem tiver interesse nesse assunto comece a se informar melhor e tomar as providências o quanto antes. Aí eu faço um parênteses aqui, como a Marta comentou, nós conhecemos muito bem esse processo. Eu, além de hoje atender clientes nessa forma de aquisição da nacionalidade portuguesa, eu estou passando pelo meu próprio processo. Eu tomei conhecimento desse assunto há 5 anos, primeiro na Espanha e depois em Portugal, e eu já pesquisava a história da minha família há mais alguns anos, por curiosidade, para conhecer a história da minha família mesmo, e passei a direcionar uma parte das minhas pesquisas para essa área. E foram aí 4 anos de pesquisa especificamente voltada para encontrar os sefarditas na minha família. Nesses 4 anos eu adquiri um monte de conhecimento e enfim, antes mesmo de começar o meu próprio processo, nós já estávamos trabalhando com isso. Então, vou falar aqui rapidamente das etapas do processo para a aquisição da nacionalidade portuguesa. São 2 etapas. A primeira é, como eu já mencionei, a obtenção do certificado de que a pessoa é comprovadamente descendente de um judeu sefardita português. O governo português credenciou 2 instituições aqui em Portugal para fazerem a análise dos pedidos de certificação e, se for comprovada essa ancestralidade, essas mesmas 2 entidades emitem os certificados. Esses são os documentos. O certificado de ancestralidade é o documento mais importante para a etapa seguinte, que é o requerimento da nacionalidade propriamente dito. Essas 2 instituições são a Comunidade Israelita de Lisboa e a Comunidade Israelita do Porto. Eu vou explicar também mais adiante um pouquinho as diferenças entre os processos de certificação na Comunidade de Lisboa e do Porto. A segunda etapa que eu mencionei do processo de nacionalidade é o requerimento administrativo, propriamente dito. Ele é dirigido à Ministra da Justiça de Portugal e apresentado no Instituto dos Registros e do Notariado Português. Esse requerimento é acompanhado, basicamente, claro, além do certificado, que tem que ser emitido por uma dessas 2 instituições que eu mencionei, da certidão de nascimento brasileiro, claro, tem algumas formalidades aí na obtenção dessa documentação, documento de identificação civil e as certidões de antecedentes criminais de todos os países onde o requerente tenha vivido. Isso porque o único obstáculo que a lei coloca para a obtenção da nacionalidade, uma vez que a pessoa for certificadamente um descendente de sefardita, é que ela não pode ter sido condenada pela prática de crimes com pena superior a 3 anos, com trânsito de julgado, etc. Então, isso é uma das etapas que as autoridades portuguesas percorrem antes de conceder a nacionalidade, é verificar e confirmar
onde a pessoa viveu e se ela tem algum registro criminal. O outro tópico que eu vou comentar é sobre aquelas diferenças no processo de certificação. No caso, assim, das famílias de brasileiros, muito provavelmente a maioria que tem buscado a cidadania portuguesa por esse caminho são descendentes de cristãos novos e que ao longo de tantas gerações, às vezes 13, 14, 15 gerações, se distanciaram do judaísmo. A comunidade israelita de Lisboa, ela tem manifestado que a leitura que eles fazem da lei do retorno, que é como chamam, né, essa lei do retorno dos sefarditas, é de que o espírito da lei é permitir esse reencontro com as origens, não só pelos descendentes dos judeus expulsos, expulsos pela perseguição religiosa, mas também pelos descendentes dos cristãos novos, que igualmente foram perseguidos e tiveram que se converter à força. Eles entendem que também é muito importante não só a fé da pessoa hoje, no século XXI, mas a demonstração e a comprovação dessa origem aqui nos judeus portugueses. Então, aqui em Lisboa, eles analisam estudos genealógicos que atestem aí essa ligação ancestral e emitem os certificados. No caso da comunidade israelita do Porto, a leitura que eles fazem é um pouco diferente. Eles prestigiam a ligação com o judaísmo nos dias atuais. No Porto, eles certificam a origem de pessoas que sejam de famílias tradicionais sefarditas e que sejam elas mesmas, as pessoas interessadas, ligadas à religião judaica atualmente, ou que tenham pelo menos um avô que tenha sido um judeu praticante e que descenda de sefarditas. Então, eles adotam critérios como a ligação com sobrenomes familiares tradicionais, ainda que a pessoa hoje não adote esse sobrenome, mas se esse sobrenome estiver presente na família e a família tiver uma ligação com o judaísmo, eles fazem essa certificação. Também a participação em comunidades, em sinagogas, ou a apresentação de documentos ou outros objetos de cunho religioso que as famílias possam ter mantido ao longo das gerações, e também a prática de práticas religiosas, por exemplo. Na verdade, a comunidade do Porto, em geral, ela não certifica a ancestralidade de requerentes brasileiros. Eles, por conta dessa leitura que eles fazem quanto à origem e a manutenção da tradição judaica, a maioria dos certificados emitidos no Porto vão para países como Grécia, Bulgária, os países que eram a Iugoslávia, países árabes ou muçulmanos, por exemplo, Turquia, Líbano, Síria, Marrocos. E eu tenho observado que agora, mais recentemente, aí é uma outra, a origem disso tem alguma relação com o término do prazo para o requerimento na Espanha, mas muitas pessoas nas Américas estão agora fazendo requerimento aqui em Portugal e particularmente nos Estados Unidos. Há muitos descendentes de judeus que se mantêm no judaísmo e que estão fazendo esses requerimentos na comunidade do Porto hoje. Então, de maneira resumida, na fase de certificação, se você é um judeu praticante, se sua família é ligada à religião judaica ainda nos dias de hoje e é descendente de sefarditas, provavelmente o melhor caminho para certificação é na comunidade israelita do Porto. Se você não tem essa tradição judaica na família, mas tem algum ancestral sefardita, que é, como eu mencionei, o caso de provavelmente a maioria das famílias brasileiras interessadas nesse tema, se você puder demonstrar e comprovar isso por meio de um estudo genealógico, o melhor caminho, ou o caminho possível para a certificação, é na comunidade israelita de Lisboa. Aí eu vou comentar aqui rapidamente sobre alguns mitos relacionados à ancestralidade sefardita. Esses assuntos não são novidade, mas eles estão voltando agora, à medida em que as pessoas vão conhecendo essa possibilidade da nacionalidade portuguesa. Tem alguns mitos relacionados a essa ancestralidade judaica.
Um desses mitos é o dos costumes judaicos na família. A gente, inclusive, na nossa experiência profissional, a gente, com alguma frequência, ouve pessoas relatando que na minha família a gente tem o costume de não comer carne de porco, ou de varrer a casa da porta para dentro, ou de acender vela na sexta-feira. Enfim, alguns desses costumes, de fato, têm relação com tradições judaicas, e é um pouco difícil, depois de 15 gerações, você dizer se fazer essa relação, ainda que possa existir, mas lembrando que a gente está tratando de questões práticas do processo de nacionalidade. Então, para efeito de certificação, essas, vamos dizer, tradições familiares assim, não vão ter nenhuma importância, a menos que seja, no caso de uma família que realmente é praticante do judaísmo. Porque o que acontece é que as famílias que se mantiveram no judaísmo, ainda que hoje não sejam, mas, por exemplo, muitas pessoas sabem, o meu avô era judeu, eu tenho um objeto religioso em casa ou um documento. Então, assim, as famílias, essas que buscariam naturalmente a certificação na comunidade do Porto, elas têm conhecimento dessa tradição judaica. Como eu falei, só lembrando aqui, mais uma vez, essa conversa é só sobre aspectos práticos da lei portuguesa da nacionalidade, não tem relação com nenhuma questão de fé religiosa. Eu digo isso porque desculpe, a obtenção do certificado de ancestralidade sefardita serve exclusivamente para o processo de nacionalidade portuguesa. Perdão. Algumas pessoas perguntam se esses certificados servem, por exemplo, para obter a nacionalidade israelense. Não, até onde nós sabemos, não ajuda em absolutamente nada. Outras pessoas perguntam se eu pratico outra religião, eu preciso me converter ao judaísmo? Também não é o caso. Isso é uma outra questão, é uma questão de fé, e isso tem que ser tratado de outra maneira. Aqui, como eu disse, é a questão, vamos dizer, burocrática de acesso à nacionalidade portuguesa, por ser, enfim, um direito garantido aos descendentes hoje. Um outro mito aí que tem aparecido com força é o das listas de sobrenomes sefarditas. E também aquela crença de que nomes indicando animais ou plantas, como coelho, bezerra, carneiro, pinheiro, que indiquem origem judaica. Isso aí também é uma crença bastante comum, mas, inclusive, não faz muito sentido isso, porque se os judeus estavam fugindo de perseguição, não ia fazer muito sentido colocar um nome que todo mundo sabe que isso aí indica que é um cristão novo. Mas, enfim, o que nós não fazemos é partir para uma pesquisa a partir de um indício desse. Além disso, essas listas são, assim, praticamente todos os sobrenomes de origem portuguesa que a gente encontra no Brasil hoje estão nessas listas. Então, eu não indicaria começar nenhuma pesquisa por aí. Eu chamo a atenção aqui porque existe uma coisa que é bem diferente. Existem alguns dicionários de nomes e que são publicados em livros, que são assinados por pesquisadores, por gente séria, que tem uma pesquisa histórica e genealógica muito bem fundamentada por trás. E aí esse é o tipo de obra que pode já dar algum indício e enfim, orientar aí o começo de uma pesquisa, principalmente se você encontra aquele nome numa determinada região do Brasil. Então, por exemplo, exemplos aqui que me ocorrem facilmente. Se você por exemplo, Montenegro, tem esse sobrenome na sua família, e sua família é de Pernambuco ou do Ceará. Se você por exemplo, Castelo Branco, e sabe que tem ancestrais ali no Piauí, ainda que sejam Castelo Branco, que hoje estão no Rio de Janeiro. Bicudo, na região de São Paulo, Minas, Paraná, enfim, Lucena, no Rio Grande do Norte. Enfim, tem alguns nomes que são, de fato, se você tiver informações sobre esse nome na sua família, em determinadas regiões, a gente consegue fazer e direcionando as informações para começar uma pesquisa. E como é que a gente faz a documentação dessa ancestralidade? A gente, partindo do documento mais básico, é a certidão de nascimento da pessoa,
Depois a gente pega as certidões de nascimento dos pais, dos avós e as certidões de casamento, se for possível, dos bisavós. Com essas informações dessas primeiras 4 gerações, a gente já consegue desenhar ali um caminho a seguir. Em alguns casos, a gente tem a felicidade aí de, tendo os documentos dos pais, dos avós, dos bisavós, a gente já consegue ligar em algumas árvores que são já muito bem estudadas, muito bem conhecidas. Então, de fato, a gente já teve cliente que, em um dia, a gente conseguiu chegar e falar, olha, o caminho é esse, e aí a gente passa para a etapa de pegar os documentos e fazer a documentação, preparar um relatório dessa genealogia, que a gente submete para a comunidade de Lisboa, e eles vão verificar, confirmando essa ancestralidade, e emitem o certificado. Outros casos já são mais complicados, embora a gente possa sugerir um caminho, a gente tem que ir atrás de documentos mais específicos, tem literatura sobre a história de famílias de determinadas regiões, às vezes de determinadas cidades, que a gente vai procurar e até encontrar isso, às vezes registros paroquiais mais antigos, e tá na tela aí o documento que a gente... Para exemplificar esse documento, é um documento que está disponível aqui na Torre do Tombo, em Portugal. É uma correspondência, se vocês olharem com atenção aí, datada de 1566. Isso é uma correspondência de um sefardita português. Ele trabalhava para a coroa portuguesa e se correspondia com o embaixador português em Roma. Ele vivia no Cairo e mandava essas correspondências. Então, esse é o tipo de evidência que, em alguns casos, a gente tem que ir atrás para demonstrar essa origem sefardita. Você pode passar o próximo, Edson, por favor? Isso aqui é um exemplo de um livro de genealogia, História Genealógica de São Miguel. Esse livro, essa versão é de 1876, mas ele foi escrito em 1560, por volta daí. E ele, como o próprio nome diz, ele mostra a história de muitas famílias dos Açores. Esse foi um dos caminhos que muitos judeus percorreram. Alguns fugiram da Espanha para Portugal, de Portugal eles foram para os Açores e dos Açores foram para o Brasil. Enfim, então a gente tem que rastrear isso tudo. Você pode mostrar o próximo, por favor? Obrigado, Edson. E outra fonte aqui, só para exemplificar. Isso é um jornal de 1962, do Rio de Janeiro. A gente vai atrás de todos os tipos de informações que tiverem disponíveis para, às vezes, identificar. Aqui tem os convites para missas de sétimo dia, missas de um mês. Por acaso, fazendo uma pesquisa, eu separei esse que eu achei curioso, que tem o convite para a missa de sétimo dia do Cândido Portinari. Então... agora a Carla vai resumir aqui algumas questões práticas para quem interessa em buscar nacionalidade portuguesa por esse caminho. Bem, vamos lá. Diante disso tudo, por onde começar? Né? Em qualquer caso, é necessário conhecer a maior quantidade de informação sobre a sua família. Seja por meio de documentos, seja por meio de uma boa conversa com seus pais, avós, tios, avós, primos mais velhos, enfim. Principalmente se a sua família não tiver ligações com o judaísmo atualmente, quanto mais informações você tiver, maiores serão as chances de encontrar potenciais ligações com cristãos novos ou judeus sefarditas portugueses. Para iniciar uma pesquisa, o ideal é buscar certidões de nascimento, batismo, casamento e óbito dos nossos pais, avós e bisavós. E, claro, se possível, documentos de ascendentes mais antigos. Caso não seja possível encontrar esses documentos, é igualmente importante procurar saber os nomes, locais e datas, ainda que aproximadas, dessas pessoas e desses eventos. Há casos em que é possível identificar, até com relativa facilidade, linhas de pesquisa promissoras, com base em informações disponíveis em plataformas públicas de genealogia.
em bancos de dados de instituições dedicadas a esse tema ou em publicações especializadas, mas nem sempre é simples. Também há muitos casos em que são necessários meses de pesquisa, e até mesmo anos, até que se possa chegar a uma posição conclusiva quanto à ancestralidade. Uma vez encontrado o caminho até os ancestrais e as provas que nos ligam a eles, fazemos o relatório descrevendo essa ligação e submetemos à análise da comunidade israelita competente, conforme o caso. Que a comunidade israelita pode solicitar informações e provas adicionais até que emita, finalmente, o certificado de que o requerente é descendente de judeus sefarditas portugueses e apto para requerer a cidadania portuguesa. Aqui, nesse caso, para dar um exemplo e para tornar real e palpável o que é o certificado, esse é o certificado de Zé Henrique, certificado de descendente de judeu sefardita. Ele tem esse formato, né? Ele tem um número, ele vem da comunidade israelita de Lisboa, e ele tem esse formato só para dar aquela ideia de algo concreto. Como o José Henrique comentou, com certificado, o requerimento da concessão da nacionalidade deve ser apresentado seguindo as formalidades dos processos de nacionalidade, no Instituto dos Registros e do Notariado Português. O pedido vai ser analisado e, se tiver tudo em ordem com a documentação apresentada e se todas as formalidades tiverem sido cumpridas, o processo termina com a criação do registro do novo cidadão no Registro Civil de Portugal, sendo esse documento a certidão de nascimento portuguesa. Com a criação do registro civil, você passa a ter formalmente a cidadania portuguesa e já pode ir ao consulado português e pedir o seu cartão de cidadão, que é o RG português, e também o passaporte. Bem, era isso que tínhamos para dizer sobre a nacionalidade para descendentes de judeus sefarditas portugueses. Agradecemos novamente à Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria no Rio de Janeiro, na pessoa do Bernardo Mira e da Carla Pedrosa, e a BR Visa, na pessoa da Marta Metico, pelo convite para essa nossa conversa de hoje. Muito obrigada. Agora vamos abrir para esses últimos 10 minutos, caso alguém tenha alguma pergunta, queira tirar alguma dúvida. Bernardo, se você me permitir, eu recebi aqui no WhatsApp uma questão que eu gostaria de formular aqui para a Carla e para o José Henrique. Existem situações em que o pleiteante é descendente de portugueses, então, digamos, aqueles casos de neto, que sabidamente são casos que, pela nova legislação, são muito demorados, e esse requerente também sabe que tem um histórico, que tem a possibilidade razoável de ser um descendente sefardista. Qual é a recomendação que vocês dariam? Faz os dois, faz um só? Como é que deveria ser encaminhado um caso como esse, Carla e José Henrique? Obrigado, Marta. Posso responder? Bom, isso vai depender muito de qual seja o interesse da pessoa. Eu, por acaso, na minha família, tenho uma situação parecida. Eu tenho sobrinhos que são bisnetos de portugueses e a mãe deles está buscando a nacionalidade por ser neta e depois poderia passar para os filhos. Mas isso vai demorar algum tempo. A gente sabe que a nacionalidade dos netos está demorando um pouco mais, enfim, uma alta demanda. Então, a dos sefarditas pode ser um pouco mais rápida. Então, se a pessoa tiver pressa, por exemplo, tiver planos de vir estudar ou alguma coisa assim, ou vir trabalhar, a dos sefarditas pode ser um pouco mais rápida. Então, como eu falei, depende do interesse de cada um, ir por um caminho ou por outro. Eu aproveito até já, eu estou vendo aqui que tem algumas questões sobre o tempo de duração, só para passar uma informação que é bem prática. O processo de certificação, ele está levando aí em torno de 6 a 7 meses, entre a apresentação do pedido do certificado e a decisão final da comunidade israelita, no caso de Lisboa, tá? No caso da comunidade do Porto, dependendo da documentação que a pessoa tiver sobre a tradição judaica na família, tem casos, eu nunca vi um caso desse pessoalmente, mas eu já ouvi relatos de certificados saírem no mesmo dia.
Claro, depende de como você fundamentar o pedido e da documentação que você tiver para apresentar. Então, concentrando aqui no caso que é mais comum para os brasileiros, o certificado tem demorado aí entre 6 e 7 meses. Se não houver nenhuma exigência, é muito comum que a comunidade israelita peça algum esclarecimento sobre alguma informação que está no relatório, ou pode pedir alguma prova adicional. No meu caso particular, aconteceu isso. Aí a gente tem que ir atrás de documentos que nem sempre estão muito facilmente disponíveis. Mas, enfim, a ideia é mais ou menos essa, 6 a 7 meses hoje. E aí o prazo na conservatória, no processo de nacionalidade, estava demorando aí por volta de 1 ano, não só no caso dos netos e dos filhos, também no caso dos sefarditas tem acontecido um aumento de demanda. Você mesmo mencionou, Marta, no começo da sua fala, que os números vinham dobrando de pedidos de certificação. Isso se reflete numa demora maior. Então, a gente está estimando aí entre 1 ano e 1 ano e meio o processo na conservatória, podendo, claro, se houver um aumento da demanda, aí, esse prazo se prolongar um pouco. Só para que os nossos ouvintes possam fazer um comparativo, nos casos dos netos, o tempo na conservatória, vocês têm ideia de prazo? De neto? Sim. A gente está trabalhando com aí um prazo entre 2 e 3 anos para os processos de netos. Então, nesse caso que você mencionou, quando a pessoa pensa, primeiro o neto do português tem que obter a cidadania. Vamos pensar aí 2 a 3 anos. Depois, mais por volta de talvez 1 ano para o filho desse neto que vai se tornar o cidadão português. Então, a gente está indo aí para talvez 4 anos. E no caso dos sefarditas, a gente ainda está trabalhando com uma estimativa aí de talvez um pouco menos de 2 anos. Além de ser possível pedir não só para o neto de português, mas também para os bisnetos, enfim, para as gerações seguintes, independente da certificação, da nacionalidade, desculpe, do neto, né? Isso é interessante também. Carla, aproveitando que você está falando das futuras gerações, ok, mas as anteriores não, quer dizer, o limite para você pedir, no caso de ascendência originária, é neto, né? Diferentemente do sefardista, que você, sendo descendente, é descendente lá no, como você disse, século XV e XVI, né? Exato, não tem esse limite. Há uma pergunta aqui falando de alguém que diz que meu tataravô era português, quer dizer, não tem colher de chá, é só ter neto, né? Não dá para na nacionalidade por neto, né, direta, sim, originária, né? Eu tenho na minha família um avô da minha mãe que tem uma controvérsia aí se ele era português ou brasileiro. E eu comecei a ver isso, claro, mas ia ser tão complicado eu encontrar esses documentos desse avô da minha mãe e depois fazer a nacionalidade dela. Eu falei, bom, eu acho que, pelo que eu já tinha estudado desse assunto, eu vou pelo caminho da ancestralidade sefardita e, enfim, para mim tá funcionando muito bem. Marta, só para indicar aqui que eu estou vendo várias pessoas fazendo pedidos, né, até mesmo de proposta, enfim, e teremos grande prazer de fazer isso. E, para isso, o Edson até já disponibilizou os contatos para a gente poder ir adiante, para quem realmente tem esse interesse, e será um prazer. Eu vi aqui que uma pessoa comentou que já tem o certificado, enfim, aí tem o processo da nacionalidade. Só aqui, em razão do tempo, né, eu vou encerrar com uma última questão, se o Bernardo me permitir, que é a questão da esposa, né? Se a esposa de um descendente sefardista tem direito à nacionalidade e se vocês também conseguiram estimar o prazo para essa situação, né? Os cônjuges têm, sim, direito, é o processo normal de qualquer cônjuge de cidadão português, aí não vai ter nada a ver com a questão da ancestralidade, porque primeiro o descendente tem que se tornar português e depois faz o pedido da nacionalidade para o cônjuge normalmente. A gente tem esses processos de cônjuge estão demorando aí por volta de 2 anos também.
eu acho que você encontrou aqui alguns colegas do Nordeste, né? Então, acho que vocês podiam contar aí de suas raízes também, né? Porque os conterrâneos aí se apreciam imensamente, né? Ambos são do Nordeste, não é isso? Sim, sim. O Nordeste realmente é uma parte do Brasil onde eu diria que se você for procurar, pode ser que seja um pouco mais difícil, mas no Nordeste, se você tem alguma ascendência aí de alguns séculos para trás em Portugal, possivelmente você vai encontrar essa ancestralidade judaica. Eu comentei alguns nomes, por exemplo, é o caso da minha família. Castelo Branco, no Piauí. Isso indica, assim, vamos dizer, 99% de chance de encontrar esse ancestral. E aí as pessoas, bom, mas os Castelo Branco eram judeus? Não é isso que acontece em muitos casos. Castelo Branco é um nome que se manteve ao longo de muitas gerações, só que em algum momento um Castelo Branco teve um casamento com uma pessoa que era de uma outra família e que ela sim era descendente de um sefardita. Então, é por isso que eu digo que esse trabalho de pesquisa pode demandar mais tempo, porque, embora pareça, em alguns casos, mais fácil, mas cada caso tem que ser visto individualmente. Mas, sim, o Nordeste. Mas também, Marta, tem algumas obras que são muito, muito ricas e muito respeitadas. Em São Paulo tem duas que são, enfim, descreve aí a origem das principais famílias mais tradicionais em São Paulo e que foram para Minas, foram para o Rio, foram para Goiás, Mato Grosso. Então, como eu falei, muita gente no Brasil pode se beneficiar disso. Claro, tem um caminho aí a percorrer, porque o normal não é encontrar com essa facilidade toda. O Edson fez a gentileza de compartilhar aqui todos os nossos contatos, mas eu acho que, ao agradecer aí a presença de vocês, essa aula aí de história e de cultura e de imigração, e para passar a palavra, antes de passar a palavra para o Bernardo, vou pedir para o Edson também deixar a tela aí dos nossos contatos. Agradeço a todos os nossos ouvintes, atenção, estar aqui até o final, muito obrigada, estamos à inteira disposição. Então, em nome da BR Visa, meus agradecimentos novamente à Câmara, à Carla, ao José Henrique e a todos os ouvintes. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Obrigado, Marta. Agradeço em nome da Câmara a todos os participantes e panelistas e faço convite para quem não é associado que entre em contato aí com a nossa gerente, a Carla Pedrosa, para maiores detalhes sobre essa associação. Obrigado a todos e tenham um bom dia. Vocês todos, obrigada, Marta, Bernardo, a Carla, obrigado aos participantes, aos inscritos. E qualquer dúvida, entrar em contato com a Marta, o Bernardo, ou até mesmo comigo, que eu passo o e-mail e o telefone deles. Tá bom? Muito obrigada a todos aí. Obrigada a todos. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, tchau. gente. Até o próximo.